Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma celebração da IB Metrô, mais um domingo especial. Hoje um domingo de carnaval estranho e diferente esse ano, até o carnaval esvaziaram e ninguém sabe se é feriado, se não é feriado, se tem, se não tem, mas nós estamos aqui celebrando a Deus nesse domingo especial de adoração ao Senhor. Aonde você estiver, na sua casa, às vezes conseguiu dar uma escapadinha para um lugar aí no interior, deserto, tá com a sua família, se cuidando. Esse é um tempo especial de adoração. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para celebrar o Senhor, entregar nossa vida diante dele. Não se esqueça de curtir, botar o joinha nesse vídeo, o seu like aqui no vídeo, você compartilhar esse link com alguma pessoa que você está orando, que você quer que ouça a palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar a série Os Brados da Cruz. É uma série extremamente evangelística, porque fala do amor de Jesus na cruz, a obra de Cristo na cruz. Hoje nós só vamos cantar sobre a cruz, sobre a graça de Deus. Então, se você quer que alguém ouça essa mensagem, a mensagem do Evangelho, manda esse link, coloca os seus pedidos de oração aqui no nosso chat. Nós temos orado por vocês, pelos pedidos que chegam até nós aqui no nosso WhatsApp. A gente passa para o nosso grupo de oração, para a nossa liderança, para todos os que estão envolvidos. Dê o seu oi, o seu boa tarde. Nós estamos aqui a convite de Jesus. Ele é o dono da festa, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor da nossa igreja, Ele é o Senhor da sua igreja. E nós estamos aqui atendendo um convite dEle nessa tarde. Num domingo de carnaval, ainda que estranho, Deus não perdeu o controle da história, Ele não perdeu o timing da história. Ele continua sendo o Senhor dos senhores, Ele continua sendo o Rei dos reis, Ele continua sendo bom, como diz a canção que a gente sempre canta. E nós vamos nos entregar nessa tarde. Eu te convido a adotar uma postura de adoração, uma postura de culto, de celebração, onde você estiver. Feche os seus olhos, apresente seu coração nessa tarde ao Senhor. Nós entramos na presença de Deus porque Ele nos convida à adoração. Vinde, voltemos ao Senhor. Entremos por suas portas com ações de graças e por seus átrios com hinos de louvor, com cânticos de alegria. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, nós entramos pela sua presença com confiança. E nos achegamos diante do seu trono de graça e de misericórdia. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, porque nós temos diante de Deus, capítulo 2, versículo 1, Jesus Cristo, o Paráclito, o advogado, o intercessor, que intercede por nós diante do Pai. E eu e você somos lavados no sangue de Jesus e somos transformados em santos, puros, amigos de Deus. Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo convite para adorá-lo. Nós estamos aqui como igreja, juntos com milhares e milhares e milhões de irmãos espalhados pela face da terra, te adorando por quem o Senhor é. Que o Senhor seja o centro desse culto, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que cada canção, cada oração, a mensagem dessa tarde, tudo que nós fizermos seja para a tua glória, para o teu louvor, e que as nossas vidas te agradem como um cheiro suave que chega às tuas narinas, e que o Senhor se agrada das nossas vidas, sacrifício vivo. Nós nos apresentamos diante do Senhor. Entregamos a Ti o nosso coração. Renova-nos na esperança da salvação. Renova-nos na alegria de pertencermos ao Senhor. Aqueles corações entristecidos, que o Senhor renove nessa tarde, na Tua presença, quando nós celebramos a Tua graça, o Teu presente na cruz do Calvário, a obra da salvação. Nessa tarde nós queremos Te agradecer e Te louvar. Maravilhosa graça, tremenda graça, no nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém, amém.
Vamos celebrar juntos a graça que nos lava do pecado, a graça que nos tira do império das trevas, a graça que nos alcançou quando nós éramos inimigos de Deus e nos transformou em amigos de Deus. Celebre aí na sua casa com a gente. Pecado tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez pela gente. Graça sobre graça. Vamos juntos. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, me deste tua vida, superabundante vida. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E nós nos juntamos aos anjos, aos remidos de toda a língua, de toda a tribo, de toda a raça, e dizemos: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, só Ele é, digno é o Rei que a morte venceu, digno, 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 digno é o Rei. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar de vergonha, de miséria. Ele levou, me deste tua vida, nova vida. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. como diz o salmista, quando nós pensamos no que Cristo fez por nós, a nossa boca se enche de riso, os nossos lábios cantam um cântico novo.
o cântico dos remidos diante do Cordeiro de Deus. Impressionante é esse amor, graça sobre graça. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Ajuste o seu foco nessa tarde. Olhe para a cruz. Olhe para o amor de Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado, e merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Aleluia! Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou pelo nome, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa graça tão imerecida. Obrigado por esse amor tão impressionante. Nós não tínhamos nada amável e o Senhor nos amou. Nós não tínhamos nada louvável e o Senhor nos buscou. Nós não tínhamos nada de boa aparência e o Senhor foi até o fim por nós. Nós não podemos te dar nada em troca, a não ser o nosso louvor e a nossa gratidão.
Cante conosco esse hino moderno que conta essa história. Para o Calvário olharei, onde Jesus morreu por mim. Vejo seu corpo em tanta dor naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte? Deu aguilhão a Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E o capítulo final dessa história ainda vem. Um manto branco voltará e a noite enfim terminará. Em meio aos santos subirei, sua face eu contemplarei. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Diante do Cordeiro, Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. mais uma vez vamos dizer: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao
se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Luzes, relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei Te adorarei. Maravilhado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Oh, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor. Onde você estiver, levante as suas mãos e declare isso junto conosco. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor. Aleluia. Amém. Como é precioso nós falarmos sobre a cruz, o amor de Deus, a salvação. E agora nós vamos para a IB Metrozinho. E eu fiquei sabendo, Andressa, que a tia Lola
acabou de voltar de férias. Uhul! E tia Lola vai... Com a gente. É isso aí, tia Lola, aqui que o Rafa estão de volta para ensinar para as criançadas, sobre a cruz de Jesus. A gente volta já já. Nossa, Rafa, o que aconteceu? Chegou tão bravo. Quer me contar? Quer explicar? Ah, tia Lola, sabe o Matheus, meu melhor amigo da escola? Sei, conheço bem, ele é super seu amigo. Ele brigou comigo, você acredita? Comigo, o melhor amigo desde o primeiro dia de aula dele. O que aconteceu? Ah, a gente brigou por uma coisa besta e ele não merece meu perdão. Ai, Rafa, eu entendo que você esteja triste, machucado, magoado, mas não mereceu perdão? Isso é uma coisa meio difícil. Deixa eu te contar, eu vou contar uma história da Bíblia. Eu adoro sempre remeter à Bíblia, você sabe, né? Bem, você acredita que quando Jesus foi crucificado, haviam várias pessoas lá que estavam xingando, zombando, falando mal dele, machucando até fisicamente. Isso o deixou muito entristecido. Ele poderia ficar com muita raiva, mas sabe qual foi a atitude de Jesus? Sabe o que ele disse lá da cruz? Não, tia Lola, o que ele disse? Ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O pensamento de Jesus foi sobre perdão. Você acha que eles eram dignos de perdão? Não, tia Lola. Mas mesmo assim, o Matheus também não é digno do meu perdão. Mas, Rafa, é justamente isso. Nós não somos dignos de perdão, mas nós somos perdoados por Deus porque Deus nos ama. Pelo amor de Deus é que Ele nos perdoa. Agora, o importante é que com o perdão de Deus, o nosso coração ele se torna branco novamente, sem pecado. Branquinho. É, tia Lola, acho que você falou tudo agora. Coração branquinho, sem mais perto de Jesus. Você entendeu, não foi? Entendi. Então, nós precisamos pedir a Deus perdão para os nossos corações serem purificados, transformados num coração puro, branco. Acabei de me lembrar de uma coisa, tia Lola. O quê? Da minha aula de química, onde que é parecido com o perdão. Ah, vamos lá, me explica aí. Vamos lá pegar. Me explica aí, Rafa. Você colocou 3 copos aqui na frente. Eu quero saber o que perdão e esses copos, essa aula de química tem a ver. Tia Lola, o primeiro copo é como se fosse a gente. E o segundo é como se fosse o pecado. O pecado é escuro, já vi. Quanto mais a gente peca, mais nosso coração vai ficando sujo. Vai contaminando mesmo. E o terceiro copo representa Jesus. E quando a gente perdoa, Jesus vai lá e... Que incrível! É exatamente isso. O nosso coração, ele já estava cheio de pecado. Já estava contaminado. E quando Jesus entrou no nosso coração, purificou novamente. Muito boa, Rafa! Gostei desse exemplo. Mas sabe, não pode ficar só nesse exemplo, né? Você sabe o que você tem que fazer agora. Eu vou lá ligar para o Matheus. Vamos conversar bastante pra gente se perdoar. Isso, muito bem. O importante realmente é perdoar e sempre pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Foi no alto de um monte que levantaram uma cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns brigavam e diziam para ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer.
pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu, ele cumpriu, derrotou o mal. E agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Porque me amou tanto assim, Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz Jesus me amou, porque me amou tanto assim. Porque me amou tanto assim, Jesus me amou até o fim. Oi, crianças, gostaram do episódio de hoje? E já baixaram o aplicativo? Lá tem muito mais coisas. Pede pro papai e pra mamãe, vai divertido. Estamos de volta para dar continuidade à nossa celebração. Obrigado à turma da IB Metrozinho. É sempre uma alegria, é sempre tão bom cantarmos, louvarmos, aprendermos juntos com as nossas crianças. Eu fico encantado com as histórias. Às vezes eu falo, caramba, é tão gostoso a gente ouvir as coisas na linguagem das crianças, acessa por um outro lado do nosso coração. E é muito bacana a gente poder adorar a Deus. Nós vamos cantar uma música, aliás, agora, que a gente já cantou aqui na IB Metrô, que é uma canção que foi gravada originalmente para crianças, mas a gente vai cantar com os adultos também, porque é uma canção muito linda, nesse momento de oferta, dízimos e ofertas. Essa semana eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa, e essa pessoa tem passado uma dificuldade financeira muito grande. E ele me escreveu, essa pessoa me escreveu, um amigo, e colocou a sua necessidade, colocou o que estava acontecendo. E a gente ali orou e com pouco a gente tentou abençoar. E eu estava falando para Andressa, não estou contando isso aqui para falar, nossa, como vocês são bacanas, nada disso. Mas como a gente tem a nossa parte para fazer. Cada um de nós, se a gente fizer um pouquinho, abraçar um pouquinho, do pouquinho que a gente pode, a gente consegue ajudar muito como igreja de Jesus. E a IB Metrô é uma igreja que tem esse coração generoso, esse coração que quer abençoar vidas, que quer abençoar pessoas, que quer alcançar mais gente. Nós temos desafios. Um dos nossos desafios, claramente falando, é levantarmos novos ofertantes, novas pessoas que acreditam nesse projeto. Nós temos desafios técnicos de equipamentos para comprarmos para nossa adequação ao presencial. Nós temos um aluguel agora para acertar no hotel, que em breve nós vamos trazer todos os detalhes para vocês. Um preço excelente, uma negociação excelente, que Deus abriu as portas para nós. Mas nós temos uma nova obrigação financeira. Nós queremos abençoar mais missionários. Nós queremos abençoar mais gente para fazer melhor e cada vez mais que a IB Metrô atinja mais e mais pessoas da melhor forma, da melhor qualidade. Não existe um trabalho bem feito, uma palavra bem pregada, uma edição bem feita, um áudio confortável, bons instrumentistas, sem investimento financeiro. Não vem com esse papo, não sabe, tem gente que às vezes fala, mas é só pregar o evangelho. Não é.
Claro que o evangelho é suficiente por si só, mas tudo envolve investimento, tudo envolve previsão de gastos, tudo envolve um bom planejamento. Nós temos feito reuniões com cada ministério, planejado, orçado, e a gente conta com você, que Deus toca. A gente sabe que esse projeto não é nosso, o projeto é de Deus. Ele já deu infinitas provas disso. Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, mas que Ele use você para abençoar, às vezes, um amigo seu, que, como aconteceu com a gente essa semana, também está precisando de um toque, de um agrado, de uma compra, de um presente, e para também pregarmos a palavra e alcançarmos pessoas através da IB Metrô, que nós sejamos generosos. Nós vamos orar por tudo depois que nós cantarmos a canção. Enquanto nós cantamos, você pode apontar a tela do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, se eu não me engano está aqui perto da Andressa aqui, ou pode mandar um WhatsApp para o nosso número pedindo a chave Pix da IB Metrô. Vai ser muito bem-vindo. E lembrando, nós temos total transparência em tudo que nós gastamos, em falar, em mostrar, para você acreditar nesse projeto. Vamos cantar e que Deus coloque no seu coração como você pode ofertar e nos abençoar. Essa canção nos acompanha desde 2001, quando foi gravada, e é uma linda canção do amor do Pai. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Levante sua voz conosco e diga: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Vamos do início mais uma vez, todos juntos. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo com o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como
como o amor do nosso Deus. O salmista diz que se ele desce ao mais profundo abismo, o Senhor ali está. Se ele sobe ao mais alto monte, o Senhor ali está. Nesse momento de intercessão, eu quero convidar você a relembrar o seu coração, a falar para a sua alma: Deus sabe. Como diz uma canção que o Leonardo Gonçalves gravou recentemente, uma linda canção, diz: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe das angústias que eu e você temos passado. Ele sabe das preocupações que assolam a nossa mente quando nós encostamos a cabeça no travesseiro. Ele sabe, às vezes, das noites que você não consegue dormir preocupado com a sua família, como as coisas vão ser, com o seu emprego, e tantas e tantas e tantas e tantas coisas que nós não controlamos. Nós não controlamos. Eu me lembro sempre daquele filme do Benjamin Button, que tem uma hora que acontece algo, ele diz: e se eu não tinha... E aí eles entendem que a vida é um monte de e se, que a gente nunca vai saber. 1 minuto mais cedo, 1 minuto mais tarde, se desce com o pé esquerdo, se desce com o pé direito, se bota aquela roupa, se não bota, se come aquela comida, se não come. O fato é que nós estamos completamente nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Pai. É o amor dele que nos garante a esperança e a vida. E nós cremos e confiamos que tudo coopera para o nosso bem. Nessa semana, eu quero estender a nossa solidariedade ao nosso amigo e colega Isaac Sixu, pastor da Igreja Batista Urbana, uma igreja irmã nossa, que perdeu seu pai tragicamente para a Covid, de uma forma muito repentina. A sua mãe precisa das nossas orações, ela ainda está internada, precisa das nossas orações. Nós queremos aqui estender o nosso abraço como igreja para essa família que lá em Boa Vista, Roraima, está enfrentando essa luta. O Isaac é pastor aqui em São Bernardo do Campo, o Santo André no ABC, mas precisa das nossas orações. Essa família precisa das nossas orações. A família do nosso amigo Davi Lago, irmão que tem abençoado o Brasil grandemente, também tem enfrentado uma grande luta. Sua mãe está internada há mais de 25 dias na UTI, entubada, e ela também está precisando das nossas orações. E tantas pessoas e tantos casos, não só de Covid, tantas famílias precisando de portas de emprego sendo abertas, tantas pessoas precisando de relacionamentos curados, tanta gente precisando de, às vezes, uma luz no fim do túnel. Eu quero te encorajar e dizer que Deus... Essa semana eu falava com uma pessoa, uma querida amiga, colega de trabalho, que está enfrentando luta assim que você olha e fala: caramba, parece que veio tudo junto. E eu falei para ela: olha, nunca é demais lembrar que Deus não dá prova maior do que aquela que a gente pode suportar. Eu falei: eu sei que agora você quer me matar por eu falar isso, mas Deus sabe que vocês dão conta. Ele fortalece vocês, Ele sustenta vocês. Vá nessa força, creia. E essa é a palavra para nós. Às vezes a gente fica tão desesperado e Deus não nos dá prova maior do que aquela que a gente pode suportar. Jesus suportou a cruz até o final e Deus estava com Ele. E nós podemos suportar, nós temos esse exemplo, a cruz que Ele tem colocado nas nossas vidas todos os dias. Sinta o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa força. Se você quiser, mande uma mensagem para a gente. Nós vamos ter um prazer em conversar com você, em orar com você. Nós queremos andar juntos, lado a lado. Senhor, nós te agradecemos porque, acima de tudo, a tua bondade não é colocada em xeque, nem o teu grande poder. Nós não precisamos crer num Deus que ou Ele é bom e não tem tanto poder, ou num Deus que tem todo o poder e não é tão bom. Nós sustentamos pela Tua palavra e pela fé e pela revelação do Teu Espírito que o Senhor é totalmente bom e o Senhor é totalmente poderoso. E nós cremos que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Nós colocamos as nossas vidas todos os dias nas Tuas mãos, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada um que está aqui nessa tarde conosco adorando a Deus, ou que está vendo essa mensagem, esse vídeo depois.
Fortalece a tua igreja, Senhor. Estende consolo sobre as famílias enlutadas. Estende graça para os relacionamentos quebrados. Estende, Senhor, o teu favor para aquelas famílias que precisam de provisão, de portas de emprego, de recursos novos. Nós queremos que o Senhor, acima de tudo, nos ensine a amá-lo, nos ensine a perseverar, nos ensine a crer que o Senhor é bom, acima de toda e qualquer circunstância. Nos dias difíceis, Senhor, nos abençoe. Nós oramos pelo nosso país, nós oramos por essa campanha de vacinação em massa, nós oramos pelos idosos que estão sendo vacinados, pelos profissionais de saúde. Pai, tem misericórdia de nós e toca na vida desses governantes que tantas vezes só pensam em si, que tantas vezes só pensam no que vão tirar proveito para si, mas que o Senhor traga, Senhor, um senso de responsabilidade pública e cívica, para que eles pensem também na população, no bem geral, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, e que nós possamos ter os nossos dias de sofrimento abreviados, se for assim da tua vontade. Essa é a nossa oração, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós estamos dando continuidade à série Os Brados da Cruz, as últimas palavras de Cristo, de Jesus no Calvário. E, como eu disse, nós estamos nessa preparação, preparando nossos corações, refletindo sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário e como isso nos afeta, como isso molda as nossas vidas, como que isso nos direciona no modo de viver a vida cristã. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa segunda mensagem, mas antes eu quero te contar algo e te fazer um convite. A editora Thomas Nelson, nossa parceira, lançou um material muito precioso, escrito talvez por um dos autores mais influentes do século XX, um dos autores cristãos mais influentes do século XX, o C.S. Lewis, e eles lançaram um material muito, muito precioso chamado Preparando-se para a Páscoa. São 50 devocionais, começando agora no dia 17 de fevereiro, para terminar no dia 4 de abril, que é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Então, nós, como igreja, vamos fazer essas reflexões, vamos seguir essas 50 reflexões, guiados por C.S. Lewis, baseado na palavra do Senhor. Nós vamos fazer essas 50 reflexões para chegarmos no domingo de Páscoa com o coração aquecido, para chegarmos no domingo de Páscoa com o nosso coração queimando realmente de gratidão, de amor pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso vai nos ajudar muito, inclusive, nessa série de mensagens. Como vocês sabem, são 8 mensagens, 9 com a mensagem do domingo da ressurreição, na série Os Brados da Cruz. Então fica o meu convite e uma novidade muito legal. Nós vamos ter lives diárias de 15 minutinhos pela manhã no nosso Instagram, lá no @ibmetrosp. E aí você pode receber no Telegram da igreja. A igreja está inaugurando um canal no Telegram, que é uma forma muito não invasiva, que te respeita bastante, que não é grupo, não vai ter um monte de bom dia. Você vai receber diretamente da igreja os conteúdos sobre essas lives no Instagram. O que você precisa fazer? Você precisa adquirir o livro. Então, esse livro tem na versão física e tem na versão digital, na versão Kindle. Então, você pode procurar da melhor forma que você quiser, na loja que você achar mais conveniente, da forma que você encontrar mais conveniente, mas adquira esse livro. Se você começar uns dias atrasado, porque ainda vai demorar para entregar, você pode começar e botar em dia depois. Mas no dia 17, na famosa quarta-feira de cinzas, nós vamos começar essa série de lives. Eu estarei lá todos os dias para fazer essas lives de 15 minutinhos pela manhã, para que a gente já comece o dia de forma abençoada, colocando o nosso coração, consagrando a nossa vida diante do Senhor, nos preparando nesses 50 dias para a celebração da Páscoa, no que o calendário litúrgico chama de Quaresma, que é esse período de preparação para o domingo da ressurreição. Hoje, dando continuidade, você vê aí comigo, nós vamos falar sobre a primeira frase de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes,
um brado por perdão. As últimas palavras de alguém geralmente são muito importantes, né? De alguém que tem um mínimo de equilíbrio, um mínimo de maturidade, de alguém que construiu uma vida significativa. Essas últimas palavras geralmente são anotadas, são passadas para gerações. São palavras que a pessoa pensa, caramba, estou no meu momento final e eu quero dizer algo importante, algo significativo. Eu anotei alguns exemplos aqui para compartilhar. Inclusive, né, de gente, talvez, que tenha vivido uma vida de forma não adequada, feito coisas das quais se envergonhasse. É até muito impactante, de uma outra forma, a gente vê que essas pessoas, muitas vezes, nos seus momentos finais, expressam arrependimento, expressam às vezes uma tristeza profunda, e às vezes você pensa, puxa, eu não quero chegar lá e experimentar isso no meu momento final, né? E eu anotei aqui alguns exemplos muito legais para a gente, de 3 personagens muito importantes da história da igreja, que são passados de geração em geração, de palavras finais na vida desses homens de Deus. Martinho Lutero, reformador, no final da sua vida, no finalzinho, morreu de forma até repentina, jovem, relativamente jovem, disse no final da sua vida, nós somos mendigos, esta é a grande verdade. Né, totalmente consciente da graça de Deus, totalmente consciente da sua pecaminosidade e totalmente consciente da obra de Deus na sua vida, da salvação pela graça, que foi a grande ênfase. John Wesley, o grande avivalista, no final da sua vida, no último dia da sua vida, teve uma morte ali assistida pelos seus amigos, pelos familiares. Dizem que no último dia da sua vida, em algum momento, ele foi invadido por um júbilo tão grande, embora estivesse fraco, que ele compôs um hino e cantou um hino de forma inspirada pelo Espírito. Mas no seu momento final, John Wesley disse, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, grande homem de Deus, também morreu de uma forma até abreviada, descobriu uma doença rara naquele momento, de difícil tratamento. Morreu na Europa, se eu não me engano, na França, onde passava um período do ano para se tratar, e ele falou e disse, tranquilo e feliz, embora muito fraco. Minha teologia é muito simples, eu posso expressá-la em poucas palavras, e elas são suficientes. Jesus morreu por mim. São coisas impactantes de homens de Deus e muitos homens e mulheres que a gente poderia citar aqui ao longo da história, que deixaram esse testemunho. E enquanto estava na cruz, Jesus falou coisas muito importantes. Ali era o ápice da história da redenção. E ele falou 7 expressões, 7 frases, que a gente vai chamar aqui de 7 palavras, entendendo essa frase, essa expressão como uma palavra. Palavras poderosas do Filho de Deus, 100% homem, no ápice da sua obra de redenção. Essas 7 palavras de Cristo na cruz nos falam dos atributos de Cristo, de Deus. E também nos falam dos ofícios de Cristo, de como Cristo viu a sua obra como o Redentor, o Messias. E hoje, como eu disse, nós vamos ver a palavra de perdão. E nós vamos entender um pouco mais do trabalho de Cristo como intercessor. Até na série Somos Amor, a nossa série em janeiro, o apóstolo João fala que nós temos em Cristo um intercessor, um advogado diante do Pai. E hoje nós vamos falar sobre Cristo como intercessor. Antes, eu quero deixar aquelas famosas perguntinhas para a gente pensar. E a gente falar de perdão é algo muito difícil. Perdão é lindo, perdão é bacana quando é com os outros. Quando eu preciso perdoar, a gente começa a levantar várias questões. Por que eu devo perdoar se eu fui o ofendido? Por que eu devo perdoar se eu não vejo mudança nessa pessoa? Às vezes, por que eu devo perdoar se essa pessoa que me ofendeu nem me pediu perdão? Então, perdão
não é algo fácil. O perdão é algo que é feito pela obra do Espírito. Eu sempre que falo sobre perdão, me lembro de uma história que me impactou muito, da grande escritora, evangelista, conferencista Corrie ten Boom, que escreveu o famoso livro O Refúgio Secreto. Até falei no meu Instagram esses dias sobre esse livro. E a Corrie viveu os horrores do campo de concentração, perdeu o pai, a irmã, gente querida, no campo de concentração nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era holandesa, foi levada para um campo de concentração, não sei se na Áustria ou se na Alemanha, não me lembro, e viveu os horrores, e foi libertada por engano. Claro que a gente crê na soberania divina, e ela pôde contar essa história para o mundo inteiro. Eles foram presos, a família foi presa por ajudar judeus, eles não eram judeus, mas por ajudar judeus a se esconderem na sua casa, por amor ao Evangelho. E um dia ela estava pregando, já muitos anos depois, quase ao final da sua vida, numa conferência, e ao final da conferência chegou um homem, e esse homem falou para ela: eu queria falar com a senhora e eu queria pedir perdão para a senhora. A senhora lembra de mim? E ela olhou para aquele homem, e aquele homem era um guarda nazista, que esteve, ex-nazista, que esteve ali no campo de concentração e infligiu tantos horrores àquelas pessoas. E ele disse: hoje eu me converti, eu sirvo a Deus, e eu queria pedir perdão para a senhora. Meus irmãos, se não for a graça de Deus e se não for o poder do Evangelho, como que uma mulher como Corrie ten Boom poderia perdoar aquele homem? Pelos horrores colocados sobre a vida dela, sobre a sua família, pelos traumas, o mundo de hoje fala pelos gatilhos, mas pelo poder de Cristo, eles se abraçaram, e eles estavam unidos pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus. E aí nós vamos ler Lucas capítulo 23, dos versículos 33 a 38. O evangelista Lucas nos conta e diz: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, aqui Jesus já está em plena crucificação, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. As primeiras palavras de Jesus na cruz foram dirigidas ao Pai. Jesus estava na cruz, crucificado, e lembre-se, não era um profeta apenas, não era um rabi apenas, como nós falamos na semana passada, não era apenas um homem inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus apenas, como João Batista, por exemplo, mas Jesus estava ali na cruz principalmente como o próprio Filho de Deus. Lembre-se que nós falamos na semana passada que 3 narrativas convergiram em Jesus que os judeus entendiam como, do judaísmo do segundo templo, entendiam como separadas. Jesus estava ali como o Messias libertador, mas não libertador do jeito que Israel esperava, não um libertador político, militar, embora o seu evangelho, a sua pregação fosse extremamente subversiva para as forças desse mundo. Ele estava derrotando as forças desse mundo de um jeito espiritual inicialmente. Jesus estava ali como o servo sofredor que o judaísmo do segundo templo interpretava como se fosse o próprio povo de Israel. E ele estava ali personificando a história de Israel. Mas Jesus estava ali principalmente como o próprio Yahweh, o próprio Deus, no meio do seu povo. E nem mesmo a gente vê pela primeira palavra que Jesus disse quando foi crucificado: Pai.
Nem mesmo a cruz abalou o relacionamento entre pai e filho. Nem mesmo a cruz fez Jesus questionar: será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus é meu pai mesmo? Quantas vezes a minha fé e a sua fé são abaladas pelas circunstâncias? Quantas vezes nós nos sentimos traídos por Deus? Caramba, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu vou na escola dominical, eu entrego oferta, eu dou comida para os pobres, eu faço a minha parte, eu trato bem as pessoas, eu não chuto cachorro, e eu estou doente, e eu perdi alguém querido, e eu estou sem dinheiro, e eu perdi meu emprego. Será que Deus não está vendo isso? Quantas vezes eu e você, por circunstâncias adversas, nos sentimos traídos, abandonados, e aí a gente faz birrinha com Deus, a gente não quer orar, a gente não quer falar, quer saber, esse negócio de servir a Deus é muito complicado, eu vou ficar aqui só no basicão mesmo, só para tirar. Sabe aquele aluno que desiste e fala assim, vou tirar só a média para passar de ano e beleza, aquele crente que fala, eu estando no céu, não importa se eu vou estar com o nariz colado na porta, o importante é eu estar lá dentro. Não precisa estar perto de Jesus, não precisa ser o melhor aluno, não precisa ser o melhor cristão do mundo, mas Jesus, ele manteve a sua conexão com os céus, ele manteve o seu relacionamento com o Pai que foi tão marcante durante o seu ministério. Os evangelistas marcam isso de uma forma tão profunda, desse relacionamento, dessa consciência de comunhão plena entre o Pai e o Filho. Lembre-se que nós falamos na semana passada, ele ouviu a voz do Pai, dizendo, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Nós falamos até o texto de Isaías, do Salmo 2. Jesus estava ali, ele tinha ouvido isso no batismo, 3 anos antes da sua crucificação, ele tinha ouvido isso no Monte da Transfiguração. Mas a cruz foi um sofrimento grande demais. Uma dor e um sofrimento quase que não humanos, que poderiam fazer Cristo se abalar no seu relacionamento com o Pai. Lembre-se que pouco antes, horas antes, Jesus estava no Getsêmani suando sangue, tamanha a sua angústia. Ele diz, Pai, se for possível, passe de mim este cálice. E agora, crucificado, a resposta a essa oração é que não havia sido possível, não era possível. Mas o Pai continuava sendo Pai. O verbo no grego dá a impressão, dá a ideia de que ele ficou ali repetindo essa frase. De que ele ficou ali orando, intercedendo, mantendo os seus olhos no Pai. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Não importe as circunstâncias, mantenha seus olhos no Pai, no amor do Pai, na grandeza do Pai. Mantenha a sua fé no seu relacionamento, no amor do Pai. Charles Spurgeon disse, ao falar sobre essa primeira frase de Cristo na cruz, ele disse, vocês devem aprender essa doutrina, que nesse fato reside o nosso principal consolo. Em nossa hora de tribulação, em nosso tempo de guerra, devemos dizer, Pai. Peçam ajuda em qualquer dever rigoroso, clamando, Pai. Para receber ajuda num sofrimento agudo e na morte, clamem, Pai. A sua força principal reside em ser verdadeiramente um filho de Deus. Eu vou ler de novo essa última frase. A sua força principal reside em ser verdadeiramente um filho de Deus. Lembre-se do que disse João em 1 João 3, versículo 1, que a gente falou na série passada. Vejam como é grande o amor de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos seus. A sua força principal reside em ser verdadeiramente um filho de Deus. Na hora da angústia, meus irmãos, a angústia virá. As tempestades virão. As lutas virão. Lembre-se que o seu maior poder está em clamar, Pai. Pai. E Jesus continuou e disse, Pai, perdoa-lhes.
E o perdão, como eu disse, é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. O famoso autor Emil Brunner disse: nada é menos óbvio do que o perdão. O perdão não é algo natural, o perdão não é algo fácil, o perdão não é algo que vem com a nossa natureza, o perdão é algo difícil. O perdão é algo contrário à nossa natureza, é contrário ao amor próprio, é contrário a todos os nossos mecanismos de defesa. Por isso ele disse: nada é menos óbvio do que o perdão. Nada é mais contracultural do que o perdão. Nada é mais significativamente e marcadamente cristão do que o perdão. Por isso que o perdão é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. É uma das marcas mais profundas de maturidade cristã. É uma das marcas mais verdadeiras e profundas de uma vida autenticamente, verdadeiramente, profundamente transformada pelo Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o nosso perdão a outros deve estar condicionado ao perdão que recebemos de Deus. Nós fomos perdoados e agora perdoamos. É a mesma ideia, o mesmo princípio que está no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Nós fomos perdoados e nós estendemos perdão. Eu reconheço o tamanho do perdão que eu recebi e o mínimo que eu posso fazer é estender esse perdão. Por isso que Colossenses 3,13, o apóstolo Paulo diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A cruz foi o maior ato de perdão. E aí a pergunta que fica, e a gente falou na semana passada, por que Cristo precisava morrer na cruz? E a pergunta é essa: por que a cruz era necessária? Por que Deus não podia estender perdão sem a cruz? Por que Deus não podia falar: gente, vocês estão tudo perdoados, vamos seguir daqui, belezinha? Por que Cristo teve que morrer na cruz? E aí a gente não consegue. Essas perguntas se fazem existentes porque nós não entendemos a seriedade do pecado. Nós não entendemos a seriedade de como o pecado fere a santidade de Deus. A cruz foi o ato extremo de perdão, porque o pecado foi um ato extremo de rebeldia. Mas numa cultura que nós amenizamos ou quase tornamos inexistente o perdão, o pecado, a gente suaviza o perdão. Se eu amenizo a afronta, eu vou amenizar o perdão. Então a resposta é que para Deus o perdão é algo sério, porque a rebeldia contra Deus é algo sério. E para o próprio Deus, perdão não é algo fácil. Veja por quê? Porque existe uma possível colisão, por isso, preste atenção que eu disse a palavra possível, entre um Deus de amor, um Deus que, como diz 1 João, é amor, e um Deus que é totalmente justo. E no meio dessa equação, a rebeldia humana, o pecado. Como que Deus pode ser totalmente amor e como que Deus pode ser totalmente justo? Como ele vai resolver essa equação diante da rebeldia humana? A pergunta, de outra forma, é como Deus poderia nos amar e nos perdoar sem comprometer a sua santidade? E como que ele poderia cumprir a sua santidade sem comprometer o seu amor? Por isso que para o próprio Deus, perdão é algo sério, é algo que custou caro. A gente vai retomar daqui, guarde isso no seu coração, a gente vai chegar mais para frente sobre isso. Eu só quero lembrar que Cristo pregou sobre perdão durante todo o seu ministério. Lá no Sermão do Monte, ele falou várias vezes, sobre dar a outra face. Na oração do Pai Nosso, dentro do Sermão do Monte, perdoe como você foi perdoado. Ainda no Sermão do Monte, no final da oração do Pai Nosso, ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros,
o Pai Celestial também lhes perdoará, Mateus 6, 14 e 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E é interessante, eu não sei se você parou para pensar nisso, durante o seu ministério, várias e várias vezes Jesus disse: filho, seus pecados estão perdoados. Para aquele aleijado que entrou pelo teto, descido pelos amigos, ele disse: levante-se, os seus pecados estão perdoados. Quantas vezes a gente vê Jesus dizendo durante seu ministério: os seus pecados estão perdoados? O que era um escândalo para os religiosos e fariseus da época, porque perdoar pecados era uma prerrogativa do próprio Deus. Como esse perdoa os pecados? Era Jesus reafirmando a sua divindade, a sua messianidade o tempo inteiro. Mas na cruz, ele estava tão fragilizado, ele estava tão identificado com a nossa fraqueza e com a nossa humilhação, que ele não gritou da cruz: eu os perdoo, porque vocês não sabem o que fazem. Da cruz ele pediu ao Pai: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava aqui cumprindo as Escrituras. Isaías 53, o famoso texto do servo sofredor, dos seus versículos 10 a 12, o final do capítulo diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Agora veja só: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. E aqui está o cumprimento dessa profecia. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Transgressores, pecadores, não salvos, precisam de oração. Jesus aqui está ensinando uma lição para a gente. A gente muitas vezes murmura contra pecadores não salvos. A gente muitas vezes se levanta e diz: esse aí é um filho do diabo, esse aí é... E a gente sabe que só existem entre filhos de Deus e filhos do diabo, filhos da ira. E muitas vezes a gente adota uma postura não de compaixão, não de amor, não de intercessão. E Jesus está nos ensinando: pecadores que não são salvos, que não foram transformados, são alvo da nossa oração, são nosso campo missionário. Se você tem alguém na sua família, um cônjuge, um filho, um pai, um amigo, que não foi salvo, sabe, não fica amaldiçoando, não fica falando, não fica reafirmando coisas difíceis. Não, ore. Ore por eles. Jesus orou por nós. Ele continuou a oração que ele tinha começado na noite anterior. João capítulo 14, 15, 16, 17. Eu indiquei um livro na semana passada do Carson que fala detalhadamente dessa oração. João 17, por exemplo, no 20 e 21, ele diz: eu oro não só por esses, mas eu oro por todos que crerão. Nós estamos incluídos na oração de Jesus. Nós estamos incluídos tanto nas bênçãos que ele declara sobre nós nesses capítulos de João, quanto nessa oração: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem, porque eu e você também matamos Jesus. Eu e você também estaríamos ali crucificando o Filho de Deus. E aí ele termina dizendo: pois não sabem o que estão fazendo. Eu quero dizer o que essa frase não significa, o que essa frase não está dizendo. Jesus não está dizendo: eles são inocentes. Jesus aqui não está sendo aquele pai molenga que o filho pinta e borda e o pai fala: tadinho, ele não está fazendo nada. Não. Jesus não está dizendo isso. Judas sabia que tinha traído o amigo, tanto que se suicidou depois. Pilatos sabia, a Bíblia é clara em deixar que Pilatos sabia que estava condenando um homem inocente. Os líderes religiosos sabiam que tinham mentido e levantado falsas testemunhas, subornado falsas testemunhas. Então Jesus não está dizendo que eles são inocentes. O que Jesus está dizendo é que eles não sabiam, eles não dimensionavam
o tamanho e seriedade do ato que estavam fazendo. A seriedade, a universalidade do pecado. A Bíblia nos diz, tanto no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo cita isso no Novo, que todos pecaram. Todos pecaram. No mundo de hoje tem uma coisa que a gente acha que a gente é bonzinho, que a gente é bacaninha, que a gente é, sabe, gente boa. Meus amigos, todos pecaram. Nós somos pecadores. Se não for a graça de Deus nos transformando, nós somos originalmente pecadores. Não temos nada que Deus possa amar e gostar em nós. Lembrando que pecado é essa falha em amar a Deus, é a falha em obedecer a Deus. Eu não amo, meu amor é contaminado, é distorcido, e por esse amor contaminado e distorcido, eu falho em obedecê-lo. E por isso nós somos culpados diante de Deus. Eu acho que nunca é demais na cultura que a gente vive, que a gente passa tanto pano, como diz a expressão por aí, nas coisas, e para a gente mesmo muito mais, dizer que nós somos culpados diante de Deus. Mas por que Jesus teve que morrer na cruz? Eu não fiz nada para ele. É o que muita gente pensa. E nós somos pecadores, nós somos culpados diante de Deus. Nós pecamos potencialmente em Adão, nós pecamos potencialmente como o povo de Israel, nós pecamos potencialmente como esses líderes religiosos, e nós pecamos verdadeiramente, nós, em ações, desde criança, desde pequenininhos, mentindo, desobedecendo, nos irando. E por isso nós somos responsáveis. O pecado traz uma responsabilidade. Nós somos responsáveis. Não sabia, não existe isso. John Stott diz que a Bíblia leva o pecado a sério, porque ela leva o homem a sério. O que ele está querendo dizer com isso? O homem é tão diferente do restante da criação. O homem é a coroa da criação, o homem tem consciência, o homem tem consciência moral. Por isso que o pecado é levado a sério, porque o homem tem a capacidade de escolher, o homem tem a capacidade de discernir, o homem pode ser imputado, responsabilizado pelas suas transgressões. E aí, voltando lá, como que Deus pode equalizar o seu amor e a sua santidade? Eu não esqueci disso. A santidade de Deus é incompatível com o nosso pecado. Ela está intimamente relacionada, a santidade, com a sua ira. Por quê? Porque Deus é tão santo que Ele não pode conviver, Ele não pode estar na presença, Ele não pode estar próximo. Por isso que quando se fala da santidade, Deus diz que Deus é alto, o Altíssimo Deus, querendo dizer, olha, Ele está bem longe de vocês. Por isso que a Bíblia algumas vezes diz que Deus está longe, no sentido de Deus estar afastado dos nossos pecados. Deus está em outro, como diria o Bruno Henrique, Deus está em outro patamar. Porque se Ele se aproxima do pecado, a sua santidade o obriga, o leva a manifestar a sua ira. Então o que essa frase de Jesus realmente significa é, tanto os soldados romanos, quanto os líderes religiosos e o povo não sabiam, não tinham consciência verdadeira de quem era Jesus realmente, que Ele era o Filho de Deus, que eles estavam matando naquela cruz do Calvário, o Filho de Deus, no Monte da Caveira, aquele que havia se encarnado, o Logos, a vida, a palavra da vida, o verdadeiro, a segunda pessoa da Trindade. E aí, meus irmãos, a gente entende que na cruz, de uma forma poderosa, tanto o amor do Pai, quanto a sua santidade foram satisfeitos. Ele deu o seu Filho, João 3,16, por isso Ele nos amou. É a maior prova de amor. Nisto sabemos que Deus nos ama, que Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Mas a sua santidade também foi satisfeita e doeu nele mesmo, porque o seu próprio Filho sofreu o dano final pelos nossos pecados. Por isso que a cruz era necessária, por isso que a cruz era mais do que necessária. E ali a santidade foi satisfeita e o amor foi honrado. E nós chegamos aqui à parte final. Jesus orou isso e Ele
cá entre nós, ele era o Filho de Deus. E ele disse várias vezes que quando nós orarmos em alinhamento com a vontade de Deus, tudo que nós pedimos será dado pelo Pai. E ele tinha um coração totalmente alinhado com o do Pai, e tudo que ele pedia, o Pai lhe concedia. E aqui a sua oração, mais uma vez, foi eficaz. A oração de Jesus foi respondida. A nossa oração nem sempre é respondida, porque nem sempre a nossa oração, ou muitas vezes o nosso coração não está alinhado com o coração do Pai. Nós pedimos coisas que não são da vontade do Pai. A oração de Jesus foi respondida. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O ladrão na cruz, que nós vamos falar na semana que vem, reconheceu quem era Jesus. Foi perdoado. O centurião romano, pouco depois, disse verdadeiramente: esse era o Filho de Deus. Foi perdoado. No Pentecostes, vários entenderam que haviam feito com Jesus. Por isso que Pedro disse: irmãos judeus, vocês, pensem, não era outra plateia, eram dias depois da crucificação. Dias depois. Ele disse: vocês fizeram porque vocês não entendiam que vocês estavam crucificando o Filho de Deus. E a Bíblia nos diz que vários, 2.000, depois 3.000, depois 5.000, se converteram com o discurso dos apóstolos. Ou seja, aqueles mesmos que provavelmente faziam parte daquela multidão que pediu para Cristo ser crucificado. Entendeu que aquele era o Messias, o Filho de Deus. A oração de Jesus foi respondida. Atos 6, versículo 7, nos diz que até mesmo alguns sacerdotes se converteram a Jesus. Nem mesmo o pecado de ter matado o Filho de Deus foi uma barreira final para o perdão de Deus. Eles foram perdoados. A oração de Jesus foi respondida. Jesus orou para que a sua morte fosse eficaz sobre aqueles que viriam a se tornar os seus discípulos, e sobre mim e sobre você. Ao celebrarmos a ceia hoje, nós precisamos lembrar que na cruz nós encontramos perdão total. O nosso pecado, embora seja muito sério, foi perdoado de maneira muito séria. Pela morte do Filho de Deus em nosso lugar, em amor, na cruz do Calvário. E é isso que nós celebramos na ceia. Nós celebramos o Cordeiro de Deus que foi entregue em nosso lugar. Nós celebramos o Cordeiro de Deus que levou os nossos pecados sobre si. Nós celebramos a sua morte. Nós morremos junto com Ele. E nós levamos a nossa cruz junto com Ele. Nós abrimos mão da nossa vida junto com Ele. Essa é a mensagem, esse é o cerne da mensagem do Evangelho. E a cruz e a oração de Jesus, a primeira oração de Jesus na cruz, nos garante que não há pecado grande demais para o seu amor. Claro que eu não vou entrar aqui na questão do pecado para qual não há perdão, que é o pecado de apostasia. Até já falei sobre isso na série Somos Amor, em outros momentos. Que é um estado de apostasia para o qual a pessoa chega tão longe que não há retorno possível. Mas qualquer outro pecado, inclusive o de crucificar o próprio Filho de Deus, não há limite, não há barreira para esse amor. Não há nada que você possa ter feito que Deus não possa perdoar. E é isso que nós celebramos na ceia. E o lembrete final, isso nos ensina que nós devemos também estender perdão. Eu não sei quem você precisa perdoar. Eu não sei qual ferida no seu coração te magoa, te dói. Mas eu sei que ao celebrarmos a ceia agora, enquanto nós cantamos aqui com a banda, enquanto nós adoramos ao Senhor, peça ao Senhor força para perdoar. Peça ao Senhor graça para estender perdão, ao entender que você foi perdoado. Não busque motivos para perdoar. Perdoe, fortalecido pelo amor de Cristo
Jesus. Enquanto a gente canta essa linda canção, uma canção que nos lembra do perdão, da comunhão da Igreja de Jesus Cristo. A gente já está aqui com os elementos servidos. Você na sua casa se prepare, pegue um pão, pegue o suco, para nós celebrarmos a ceia, o corpo de Cristo. Essa refeição que Ele deixou para nós nos seus últimos momentos, antes da crucificação. Para nós lembrarmos dEle, fazermos em memória dEle. Lembrarmos do seu sacrifício, lembrarmos da sua morte, do seu grande amor. E de que um dia Ele voltará, assim como Ele ressuscitou dos mortos. Um dia Ele voltará em pleno poder e toda a glória. Enquanto isso, nós estamos aqui vivendo como igreja, como A oração de Jesus, já nos seus momentos finais antes da crucificação, foi: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Que o perdão de Deus flua no perdão ao outro, ao próximo. Vamos celebrar assim, vamos cantar essa linda canção. Enquanto a gente canta, você se prepara o seu coração para celebrarmos a ceia de Cristo Jesus até que Ele venha. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, mais uma vez. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Esse é o desafio, é isso que nós celebramos como corpo de Cristo. Pegue aí o pão, o cálice. Nós celebramos a comunhão com Cristo, com o Pai e pelo Espírito, com o corpo de Cristo que nos faz um no mesmo Espírito, numa só fé, num só Senhor, num só batismo. É isso que nós celebramos, esse perdão. Senhor, nós consagramos a Ti esse momento, consagramos a Ti esses elementos. Nós, ao celebrarmos esse memorial, nós estamos dizendo que pertencemos a Ti, que queremos ser um contigo, cada dia.
o Senhor um conosco, que nós sejamos um entre nós, para que o seu amor se manifeste entre nós e para que o mundo saiba que o Senhor nos enviou. Essa é a nossa oração nessa tarde, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Um dia voltará para restaurar todas as coisas, é que nós oramos. Amém, amém e amém. Tome aí o pão, coma do pão, beba do suco, participe da ceia do Senhor conosco. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Nós estamos encerrando a nossa celebração de hoje aqui. Lembrando que você deve nos seguir nas redes sociais para acompanhar tudo o que acontece na IB Metrô. Pode mandar uma mensagem pedindo oração, aconselhamento, ajuda, qualquer coisa que nós pudermos fazer por você. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante na sua vida. Que o consolo do Pai se encontre todos os dias na sua vida e na vida da sua família. E a iluminação do Espírito Santo, a revelação que Ele traz de quem é Cristo e quem é o Pai, esteja sempre no nosso coração todos os dias, até que Ele venha. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.